Amados, nessa noite eu queria compartilhar exatamente o que Deus pode fazer em um ano na nossa vida. Porque desde que Deus falou com Abraão que ele daria um filho, dentro de um ano para ele, muita coisa aconteceu. A Bíblia declara que Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade. E quando ele estava com os seus 99 anos, 24 anos se passaram, e Deus fala para Abraão: Abraão, agora, daqui a um ano, eu vou te dar um filho. Pensa, o homem espera por um filho durante 24 anos, desde o dia em que Deus falou para ele que ele seria pai. Tudo o que está acontecendo no coração de Abraão, ele caminha somente sobre essa promessa: Deus vai me dar um filho, Deus vai me dar um filho. E passa-se 24 anos, muitas coisas e muitos eventos vão acontecer. E no dia em que Deus chega com ele, depois de vários eventos acontecerem, várias coisas boas e ruins acontecerem na vida de Abraão, ou melhor dizendo, na vida desse casal, chega uma hora que Deus, quando ele tinha prometido a Abraão, disse: Abraão, eu vou te dar filhos. Ele foi. E esse tempo de dar filhos não tinha. Mas agora, quando Abraão está completando seus 99 anos, Deus se apresenta com ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, porque daqui a um ano eu vou te dar um filho. Depois de 24 anos esperando, ele tem apenas 365 dias para esperar até que tenha o seu filho no seu braço. Não a concepção, mas o filho em si nos seus braços. E aí a gente fica se perguntando: o homem passou 24 anos esperando por esse filho, por essa bênção. Um ano vai ser muito rápido. Dentro de alguns meses, minha esposa, eu vou estar vendo a barriga dela crescer. Uns 5 meses depois, eu vou estar vendo um pouquinho maior. Quando eu passar e estiver lá pela metade do ano, 6 meses depois dessa palavra que Deus havia dado, eu já vou ver o barrigão da minha esposa. Eu já sei que tem um filho ali. Eu já sei e me alegrarei com tudo isso. Então, na perspectiva, talvez eu pensando assim como Abraão, disse: passei 24 anos, o que é 3 meses? Porque se a gente contar, uma criança tem 9 meses, dentro de uma gestação normal, 9 meses. 3 meses mais completa-se um ano. Então, Deus tem mais ou menos 3 meses para que a minha esposa fique grávida. E depois que ela ficar grávida, mais 3 meses para aparecer realmente uma barriga. Lembrando que Sara está com 89 anos de idade. E a Bíblia diz que Sara, aos 89 anos de idade, é uma mulher bonita, ao ponto de os homens ainda cobiçarem essa mulher. Talvez nos dias de hoje nós temos uma irmãzinha e daqui a pouco vai fazer os seus 90 anos. Se ela fosse esposa de Abraão, alguém estaria pegando ela para ser esposa dele. Mas naquele tempo era diferente do nosso tempo. Porque aos 89 anos de idade, mais ou menos, a mulher estava entrando na sua melhor idade. Seria por volta da mulher, mais ou menos, dos seus 30, 40 anos de idade. Seria essa a perspectiva naquele mundo. Porque a mulher não morria aos 100 anos de idade. Ela ia morrer lá pelos 150, 140, 170, e assim vai. Então era uma perspectiva de uma mulher ainda boa. Só que ela já não era mais aquela flor, ou seja, ela não tinha mais, a biologia toda dela já era contra ela. Ela já não menstruava mais, ela não ovulava mais, e de maneira que era impossível ela ter filho. Mas o que eu quero colocar isso na cabeça de vocês é: o que acontece em um ano na vida de uma pessoa? O que realmente acontece em um ano? O que pode acontecer na tua vida em um ano? Se hoje tu pudesses voltar, hoje dia 30 de julho de 2023, se você voltasse lá no passado, um ano atrás, 30 de julho de 2022, e você olhasse esse tempo todinho de um ano, o que você acha que deveria ter acontecido com você durante esse ano inteiro? Talvez muitas coisas, talvez você pense: não aconteceu nada de anormal. Talvez alguém tenha passado por cirurgia, que temos uma amiga aqui, graças a Deus te ver aqui, Samara, acertei? Eu estou de boa, rapaz, estou bem agora. Um ano. Eu me lembrando, no meu tempo, um ano atrás eu estava no seminário, e eu estava entregando, estava ralando no mês das férias para terminar a minha monografia e entregar para a banca para que ela começasse a me avaliar. Eu estava finalizando
a minha tese. E aí eu terminei, graças a Deus. E isso, durante esse período todo, aconteceu de eu me formar, aconteceu da igreja me chamar, antes mesmo de me formar, e eles disseram, olha, se tu não formar vai ficar difícil para a gente te segurar aqui, porque a gente quer um pastor. Eu disse, agora eu tenho que me formar mesmo de todos os jeitos, e não somente me formar, passar no presbitério. Passei no presbitério, passei em todas as coisas e vim para cá, e agora a gente está aqui em 6 meses. Muitas coisas aconteceram durante esse ano. Minha esposa engravidou, eu nem imaginava. São coisas que acontecem em um ano e a gente não imagina o que Deus pode fazer com nossas vidas em um ano. Nossa vida pode mudar completamente em um único ano. E para a vida de Abraão, as Escrituras é muito bonita como Deus fala com a gente. Porque no capítulo de número 17, quando Deus fala com Abraão, que ele era o Deus Todo-Poderoso, e ele diz uma sentença muito clara para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e seja íntegro. Anda na minha presença e anda fazendo caminhos retos. Tenha uma moral e uma ética diferente do que os povos que estão ao teu derredor. Anda na minha presença e não é cheio de falhas, cheio de dúvidas e cheio de certeza. Anda na minha presença. Abraão, ele é tomado com essa presença de Deus e Deus se apresenta a ele e faz algumas coisas com ele. A primeira coisa que Deus faz nesse capítulo 17, que inicia o primeiro ano, o primeiro dia desse primeiro ano, até o capítulo de número 20, em que se cumpre a palavra de Deus e Abraão recebe o seu filho nos seus braços. Deus faz uma coisa com Abraão, ele troca o nome de Abraão, que antes se chamava Abrão, ele troca para Abraão. Ele troca o nome de Sara, que antes se chamava Sarai, e passa a ser Sara. E ele faz uma terceira coisa com Abraão. Abraão, eu estou te dando uma aliança. E essa aliança vai ficar na tua carne, a circuncisão eu estou te dando. Todo macho na tua casa será circuncidado. Todo macho, a partir de 8 dias de idade, ele será circuncidado. Seja você da sua casa, seja o teu escravo comprado com o teu dinheiro, ou seja um escravo nascido dentro da tua casa. Todo macho será circuncidado. Quando Deus termina de falar todas as promessas, e disse nessa promessa, nesse capítulo 17, daqui a um ano eu vou voltar a ti, e tu terás um filho. Sara vai ter um filho. Então Abraão fica impactado, ele começa a rir, ele se alegra com esse contexto. Então Deus sobe diante de si, ele se eleva e vai embora. E quando ele se eleva, sabe qual é a primeira coisa que Abraão faz? Chama todos os machos da sua casa e circuncida, tanto a si próprio, quanto o seu filho, chamado Ismael, filho da sua serva, que Sara deu para Abraão ter um filho, porque ele achava que ela não poderia ter filho, que Deus era impossível, Deus dar um filho para ela, entre Abraão e Sara. Então ela entrega uma serva para que Abraão tenha uma relação sexual e tenha um filho, e esse filho, o filho da serva, seria filho de Sara com Abraão. Esse filho já tem 13 anos de idade. Esse filho não é chamado aliança de Deus, porque Deus disse, eu terei a aliança em Isaque. Esse será o nome do teu filho. E Abraão, prontamente, ele circuncida todos da sua casa. Esse é o primeiro dia dos 365 dias, ou 366, vamos colocar assim, tanto faz, da vida de Abraão para receber Isaque nas suas mãos. Só que quando ele está terminando esse dia, ele termina, o céu escuro, muita dor, muito sofrimento por causa da circuncisão. Passado alguns dias, não muitos dias depois, Deus volta com Abraão, capítulo de número 18. Agora Deus vai à casa de Abraão, ele não se apresenta somente a Abraão, ele vai até a tenda de Abraão. Abraão agora é seu amigo, ele tem uma aliança com ele, então Deus vai até a casa de Abraão e ele vai. E quando ele vai, ele tem 2 propósitos. O primeiro propósito é falar com a Sara, que Sara realmente terá um filho. A Sara não vai mais ouvir de Abraão que Deus está prometendo um filho gerar. Sara vai ter que ouvir da sua própria boca, da própria boca de Deus, falando que ela terá um filho. E é isso que Deus faz. Ele pergunta para Abraão, Abraão, onde está Sara? Ela está aqui na tenda. E aí o Senhor diz, daqui a um ano, Sara terá um filho.
Poucos dias depois, Sara começa a rir porque ela fica incrédula, ela não acredita que ela, aos 89 anos de idade, vai ter um filho aos 90 anos. Ela não é capaz de acreditar. Ela é incrédula. E Deus, Sara está escondida, está atrás da tenda, ninguém vê ela, nem um ser humano, mas Deus vê e diz assim mesmo. Deus diz para ela: por que Sara está rindo? Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para que o Senhor faça? E Sara ficou com medo, porque ela sabia que quando ela riu, ela não abriu um sorriso, ela não deu uma gargalhada, o riso dela foi interno. Foi incredulidade dentro do seu coração interno. Ninguém poderia ver a não ser o próprio Deus. Então ela treme de medo, porque agora ela está diante de Deus. Ela diz: não, eu não ri. E aí o anjo diz assim mesmo: não fala que tu não riste, porque tu riste. E aí a história começa e termina assim. E eu queria falar que, no tema dessa mensagem, que a fidelidade de Deus não é anulada pelas nossas infidelidades. A fidelidade, porque Deus é fiel, Ele cumprirá o que Ele prometeu para nossas vidas. A despeito de toda a nossa incredulidade, a despeito de toda a nossa imoralidade, a despeito de toda a nossa infidelidade, Deus é fiel e Ele cumprirá isso. E aqui é o primeiro caso, porque Sara não crê em Deus. Tu terás um filho dentro de 1 ano. Então ele sai, vira as costas, sai da tenda, e Abraão caminha com ele. E aqui a história avança, porque aí Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele anuncia agora para Abraão que Deus estava indo em direção a Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade, porque os pecados que ali estavam eram extremamente graves, e ele queria ir em loco, queria ir pessoalmente e verificar com seus próprios olhos se realmente os cidadãos daquela cidade eram tão pecadores e tão perversos. E 2 anjos eles partem, e aí Deus ele fica com Abraão, e Abraão ora, e ele intercede. E é nessa situação, olha só o ano começando. Uma promessa maravilhosa, e agora uma incredulidade. E logo nessas primeiras horas desses dias, Deus está anunciando um juízo iminente. E quem está naquela cidade é o seu sobrinho Ló, que Abraão considerava ele como se fosse um filho. Fato é que Abraão exerce o chamado que Deus havia dito para ele. Abraão, eu quero que tu seja uma bênção para todas as nações. E ele então intercede pelos pecadores diante de Deus. E a Bíblia declara que quando entramos no capítulo 19, que Deus entra na cidade, que Deus reconhece que há os pecados em Sodoma e Gomorra, pecados graves e terríveis, muito maiores do que qualquer tipo de coisa que a gente pudesse entender. A Bíblia declara que no final desse capítulo, quando Deus destrói a cidade, liberta Ló, a Bíblia diz claramente, então Deus lembrou-se de Abraão, porque naquela mesma manhã, no final do capítulo, a Bíblia declara que Abraão se desloca no mesmo lugar em que ele teve o encontro com Deus e que ele intercedeu por aqueles pecadores, pelos cidadãos de Sodoma, e ele vê daquele lugar uma fumaça subindo, como se fosse uma grande fornalha, o fogo subindo, ele entende que a destruição aconteceu. E aí a ideia dele disse, será que Abraão ficou muito preocupado porque o seu sobrinho Ló estava naquela cidade? A Bíblia diz, nesse próprio final desse capítulo número 19, que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló e suas filhas da destruição da cidade. O final desse capítulo diz que Ló foi para Zoar, e depois, com medo dessa cidade que ainda era perdida, ainda era perversa, com medo de que um juízo de Deus viesse de novo sobre essa cidade, ele se refugiou em uma caverna. O que dá a entender é que Abraão e Ló nunca se viram mais. Desde esse incidente, nunca mais se viram. E Ló e Abraão, o que eu posso entender é que Abraão, na certeza de que Deus, ele era justo e não ia destruir o justo com os ímpios, ele protegeu Ló, ainda que ele nunca tinha visto e nunca viu mais o seu sobrinho Ló, ele tinha certeza que Deus havia poupado a vida do seu sobrinho. E isso está correndo o ano. E a expectativa do juízo e da destruição que Abraão vem, isso carrega dentro daquela região algo muito forte.
É como se a gente conseguisse, nos dias de hoje, a gente estivesse perto, no dia em que aconteceu o grande tsunami neste mundo. Em 2001, se eu não me engano, 2001. Tsunami que atingiu Tailândia e toda aquela costa da Ásia, levando e varrendo mais de 100 mil vidas. Se a gente estivesse perto, o impacto dessa destruição, dessa catástrofe que aconteceu naquele mundo, naquele tempo, era como se a gente ficasse percebendo, poxa, o que será que vai acontecer? Será que o mar também vai nos tragar? E a expectativa exatamente era isso que estava no coração de Abraão, porque a destruição foi tão forte, tão devastadora, que a Escritura diz que não conseguiu subir nenhuma planta, germinar nenhum nada, nenhum mato conseguia surgir ou brotar daquela terra arrasada. E aqui eu queria pensar muito, porque essa impressão ficou muito forte no coração de Abraão. O juízo de Deus. Num dia estava todo mundo bem, na manhã seguinte já não existia mais ninguém. De repente, de uma vez, quando as pessoas não imaginaram, a destruição chegou. Quando as pessoas ouviram do Evangelho, quando as pessoas ouviram Ló dizendo, sai meu irmão, sai meu genro, sai, vamos embora, porque vai ser destruída essa cidade com todo mundo. Os genros olharam para Ló e disseram, deixa de palhaçada, deixa de brincar, isso nunca vai acontecer, tu está de brincadeira com nós. Oxe, toma mais um pouquinho de vinho aqui que é melhor para ti. Os homens não reconheceram que o juízo era iminente sobre a cabeça deles. Acharam que o seu sogro estava brincando. Mas eles viram isso sendo destruída, a sua cidade, tudo que existia. Não sobrou ninguém. Então entramos no capítulo de número 20. Nesse capítulo de número 20, Abraão desce do Neguebe, começa a caminhar mais para o sul, entra na terra de Gerar. Nessa terra de Gerar é uma terra muito conhecida do povo de Israel, daqui mais para frente, que é a terra dos filisteus. É a primeira vez que Deus, ou o povo de Israel, se relaciona com os filisteus. Lembra do gigante? Golias é do povo filisteu. Aqui começa a sua origem. Aqui Deus está começando a falar sobre esse povo que ainda não é tão ímpio, e não é tão torto, e não é tão distante de Deus. É nesse contato, primeiro, que Abraão ele vai descendo, e aqui a gente começa a entender porque Abraão chama a sua esposa de irmã. Aqui está a explicação exatamente quando Deus, 24 anos atrás, chamou Abraão da terra dos caldeus e mandou que ele viesse para a terra prometida, caminhasse, peregrinasse, que ele ia mostrar uma terra. Abraão, com medo de todos os povos por onde ele iria entrar, ele disse, Sara, bora fazer um acordo. Para onde a gente entrar, tu vai dizer que tu és minha irmã, e eu vou dizer que eu sou teu irmão e que tu és minha irmã. Quando me perguntarem, eu vou dizer que tu é minha irmã. E se perguntarem para ti, confirmando isso, tu vai dizer, é meu irmão. Sara obedeceu e aceitou essa proposta. Isso aconteceu quando ele começa a entrar em Gerar. Ele relembra esse fato. Ele relembra essa promessa e esse pacto que os dois têm. E a Bíblia declara claramente que Abraão faz isso. Quando o rei Abimeleque olha para Abraão e Sara e diz, quem é essa? Ela é minha irmã. Não, ele é meu irmão. Dentro de alguns dias, o rei Abimeleque toma Sara para ser sua esposa. Ele não tomou Sara para ser uma esposa. Esse rei já tinha várias mulheres. Ele colocou Sara no seu harém. Era mais uma de tantas outras mulheres que ele tinha. E ele se achava no direito de tomar qualquer mulher que ele gostasse, desde que ela não fosse casada. E aqui acontece a nossa grande tristeza, porque agora a gente vê o fracasso da natureza humana, o fracasso do pecado humano, e o fracasso de uma sociedade, de uma família que pode ser destruída. Pensa. A gente está há poucos meses de Sara engravidar e ter um filho. E sabe o que Abraão faz? Ele coloca a sua esposa no harém desse homem.
E Sara se coloca também nessa mesma posição para ser do harém desse homem, para ser possuída por esse homem. E as Escrituras mostram exatamente a fraqueza do coração humano. Aquilo que eles mais desejavam, aquilo que eles mais queriam. E se Sara engravida desse homem? Se Sara, porventura, tivesse um único contato, uma única noite com este homem, o que seria da promessa de Deus? O que as pessoas imaginariam? Isaac? Isaac não é filho de Abraão, não. Eu sei que ela ficou lá no reino, em Gerar, naquele rei Abimeleque. Não foi Deus que deu isso. Ele pode até ter feito um milagre de Sara engravidar, mas não por Abraão. Por outro homem. A minha pergunta é que eu fico pensando claramente, e a gente tem que ponderar muito nesses textos, é por que Deus coloca essas coisas na nossa vida? Porque Deus mostra quanto a nossa família, que ouve Deus e vê Deus, pratica tanto tipo de erro, de coisas erradas, amados. A gente sabe o que era certo e a gente não é capaz de ficar firme nas convicções que a gente tem. A gente não é capaz, e isso, a gente expõe a nossa própria família à ruína, à destruição, à queda, à morte. E agora, presta só atenção. Quando Deus visitou Abraão no capítulo número 17, que disse que ele teria um filho, ele disse assim mesmo: Abraão, eu estou indo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e toda aquela região circunvizinha. E ele disse uma coisa para Abraão que a gente muitas vezes ignora nos textos da Sagrada Escritura, que ele disse: Abraão, presta atenção, eu não vou deixar você ficar em oculto aquilo que eu estou pretendendo fazer. Eu estou indo para destruir uma cidade que é muito ímpia. E sabe por que eu vou te contar que eu estou indo para lá para destruir? Porque eu sei, Abraão, que tu serás uma grande nação e uma bênção para todas as famílias da terra. E ele diz a razão porque Deus ele vai revelar para Abraão a intenção de destruir essas cidades. E a razão é bem simples, ele diz: porque eu te escolhi, Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois de ti, a fim de que guardem um caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ele acreditava, Deus acreditava que Abraão ia ordenar a sua família e toda a sua casa a praticar o quê? A caminhar no caminho do Senhor e a praticar a justiça e o juízo. Na primeira cidade que Abraão entra, a pergunta é: ele praticou a justiça e o juízo? Dizer que sua esposa é sua irmã, isso é ser justo? Isso é ser correto? A pergunta que se faz é: como pode vir tudo que o Senhor tem prometido a Abraão, e que se ele procede dessa forma? Mas como devemos esperar os filhos de Abraão? Como Deus pode trazer todas as bênçãos que ele está prometendo a Abraão, se o proceder de Abraão não é como ele disse: anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser íntegro? Como eu posso trazer tudo isso para a tua vida e para os teus descendentes, se o teu proceder é assim? O que está na cabeça de Deus a ordenar e a ver em Abraão algo que nem eu nem você vê? Como pode ele ser uma bênção? O texto diz que Abimeleque e toda a sua casa foram sentenciados à morte. Abraão parece mais uma maldição do que uma bênção para as famílias da terra. Parece mais uma maldição do que uma bênção. Só que a verdade é que Abraão só é uma bênção, amado, porque Deus não muda. Porque Deus diz: eu te farei uma bênção, eu te abençoarei.
Quando Deus determina que Ele venha para nos abençoar, é para mudar a história da nossa vida. E esse ato de mudar a história da nossa vida é mudar todo o enredo, tudo aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos para nos destruir. E aí a Bíblia diz claramente que o pecado que Abraão trouxe sobre a vida daquela nação, do rei Abimeleque, de toda a sua casa, não foi só para maldição, foi para ser bênção. Porque Deus, por causa desse pecado, Deus foi até este homem e falou com este homem. E falou em sonho, dizendo assim mesmo: Abimeleque, devolve essa mulher, Sara, porque ela tem marido. E eu te digo, tua sentença já é de morte. E se tu não entregares, tu morrerás. Abimeleque se assusta e disse: mas como é que tu vai destruir toda uma nação justa? Consegues fazer isso? Ele sabe do evento de Sodoma. Ele sabe das coisas que aconteceu em Sodoma. Ele sabe do burburinho e a confusão que foi, e a fofoca que levou, que chegou aos ouvidos dele. Sodoma foi destruída por causa das suas iniquidades. Não era uma nação justa, não fazia o que era justo e direito. Então ele diz: vai destruir uma nação justa. Não foi ele mesmo que disse que era minha irmã? E não foi ela que respondeu e confirmou: ele é meu irmão. Então, na minha inocência, peguei e a tomei como minha esposa. E aí Deus responde, diz algo assim, que é impressionante para nós. O fato é de que esses pecados que Abraão comete e que falha, é o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no livro de Romanos, no capítulo de número 11. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que o apóstolo Paulo ele começa a dizer e começa a mostrar para nós a respeito dos dons e a vocação, significa dizer que o chamado de Deus e aquilo que ele fez pelo povo de Israel é motivo, sim, de nós sermos abençoados, ainda que nas suas fraquezas e nas suas debilidades eles caíram. Porque o fato de um homem ter sido rejeitado não trouxe para nós, o mundo, os gentios, salvação. Porque eles tinham o direito de aceitar o Cristo, de aceitar Jesus, e eles rejeitaram aqueles que foi dado a ele. E nessa sua rejeição, abriu-se o caminho para que todos os gentios então pudessem receber a salvação. E aí ele encerra o apóstolo Paulo dizendo: todos pecaram. Igualmente, eles caíram antes. E nós já havíamos caído e Deus teve misericórdia e nos trouxe. Se na queda deles Deus nos trouxe salvação, o que dirá quando Deus trazê-los de volta e reconciliar? Senão a restauração de todas as coisas. E Paulo conclui dizendo assim mesmo: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, que foi rejeitar e crucificar no Messias prometido por Deus, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E a ideia clara aqui que o livro de Gênesis está mostrando para o povo de Israel era entender que não tem mais possibilidade de o povo agora, liberto do cativeiro, que está lendo os escritos, que está vendo a história de Abraão, o seu patriarca, toda a história e toda a sua geração, entender que a promessa de Deus para eles, ela é fiel e verdadeira. Que apesar que nós venhamos cair, o máximo que a gente pode fazer da promessa do Senhor é retardar o seu cumprimento, mas nunca ela deixará de se cumprir. O que a gente pode fazer com os nossos pecados é somente retardar aquilo que Deus já determinou que irá se cumprir nas nossas vidas. E o que é belo nisso é que quando Abimeleque ele responde: eu não sabia, Deus disse: eu sei que com sinceridade de coração tu tomaste essa mulher, porque eles disseram que eles eram irmãos. Mas por causa disso também eu quero te dizer, eu impedi de você pecar se deitando com essa mulher. De alguma forma muito absurda, esse homem que
cobiçou essa mulher e quis ela para o seu harém, ele não teve vontade de, naquela noite, se deitar com essa mulher. Não quis. Como se ela não existisse no seu harém. Coisa impressionante é essa, porque se tu vai pegar uma mulher, eu já tenho o meu harém, tomei todas as mulheres do meu harém porque são minhas. Quando eu encontro uma nova, eu pego ela. É como se eu dissesse, eu vou deixar engordando? Eu quero usá-la, eu quero tomá-la, eu quero possuí-la. Esse homem, esse rei, a Bíblia declara, o seu coração foi impedido de se deitar com essa mulher. De alguma maneira muito estranha, Deus impediu que esse homem pecasse contra ele. Foi isso, são as palavras de Deus. Deus, eu te impedi de tu pecares contra mim. E aqui, porque eu acho esplêndido, é porque esse homem ele peca de muitas formas, de muitos erros. Há tantos pecados na vida desse homem, porque ele tem um harém já, e tem outros tipos de pecado. Mas por que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos priva de pecar mais alguma vez contra Ele? O que eu entendo nessa passagem é que a minha vida e a tua vida, muitas vezes a gente podia ter caído no pecado, nas piores perversões. E de uma forma muito milagrosa, Deus impediu de a gente pecar contra Ele. Eu me lembro que no dia do meu batismo, um dia antes do meu batismo, convertido plenamente, eu estava numa casa de uma mulher que eu desejava. 22 anos de idade, conhecendo uns 3 meses só de evangelho. Tudo que eu queria era ter uma relação com essa mulher. E eu entrei, véspera do meu batismo. E quando eu estava perto de consumar esse negócio, de alguma forma muito estranha, essa mulher disse assim, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Deus. Eu me assustei. Ela viu Deus em mim de alguma forma estranha, que eu não estava nem vendo Deus, não queria nem saber de Deus aí nessa hora. Nem lembrava dele. Tamanha era a cobiça, tamanha era o desejo. Naquele dia Deus não permitiu que eu tocasse e nunca mais toquei nessa mulher. Nunca toquei mais. Nem uma vez. O máximo que eu toquei foi naquela noite, peguei. E ela falou isso e parou. Sabe qual foi a conversa dela naquela noite? A minha vida está destruída. O que eu posso fazer? Naquele dia o Senhor me envergonhou de tal maneira, olhando para ela, disse, Abraão, o que tu estás fazendo? Tem uma alma destruída diante de ti. E tudo que tu deseja é teu pecado. Eu sentei e comecei a falar do quê? Do evangelho para essa mulher. Depois fui-me embora com a cabeça coberta de vergonha. Quem me livrou disso, amados? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Agora, quantos pecados Deus nos livra? Não permite que nós venhamos cometer. Esse rei era ímpio, ele não conhecia o Senhor. Ele tinha muitos pecados e podia ser mais um na vida dele, mas Deus não permitiu. E o que eu quero entender é que esse mundo ele só não é pior porque Deus tem colocado um freio nas nossas vidas. Para a gente não ser tudo o que a gente poderia ser, de tão ruim e tão perverso nesse mundo. É porque Deus tem segurado a gente. Mesmo quando a gente não conhece, mesmo quando a gente conhece, Deus segura. Porque Abraão, ele conhecia Deus. Ele sabia que não deveria andar assim e ele fez isso. E as consequências do seu pecado só não foram piores, porque Deus freou para que a sua esposa também não cometesse pecado quando ele se deitasse com esse homem. Então a gente tem que começar a pensar claramente a respeito da nossa vida e de como Deus vai tratar conosco. Porque não será sempre que Deus vai frear os nossos ímpetos. Não será. É necessário a gente se colocar diante do Senhor e verificar que aquele que é todo poderoso, Ele ordenou a gente que andasse na sua presença.
e sejamos perfeitos, íntegros. É por isso que o texto das Escrituras, maior que ela, diz para nós vigia e ora. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Vigia e ora. Vigiar é exatamente colocar nossa vida diante do Senhor e verificar. Eu tenho muita intenção de fazer muitas coisas erradas. Se Deus não permitisse, se Deus permitisse, talvez eu batesse na minha esposa. Se Deus me permitisse, talvez eu jogasse fora o meu filho. Se Deus me permitisse, eu fugia da minha casa e deixava tudo abandonado. Quantos pensamentos desses vêm sondando a tua cabeça? Quantos pensamentos desses você ainda permaneceu? E por que permaneceu? Porque Deus te freou. Porque outros também fizeram a mesma coisa e cumpriram o que fizeram, porque Deus deixou. Deus deixou. E porque Deus me segurou, e porque Deus te segurou, para não fazer aquilo que você sabe que é errado. Ele fez isso por graça, amado. A gente não tem mérito nisso. Abraão não tem mérito nisso. E isso é para que a gente entenda e compreenda que Deus é fiel. Ele disse que faria de Abraão uma bênção, e Ele vai fazer de Abraão uma bênção. Abimeleque se levanta, ele ouve Deus, e a primeira coisa que Abimeleque faz é reunir toda a sua casa e disse: eu tomei uma mulher que é casada. Ele começa a confessar o seu pecado. Para aquela cultura não era pecado, mas não importa o que você imagina que seja pecado ou não, e não importa se Abimeleque estava fazendo isso de forma inocente. Quem determina que é pecado é Deus, e não sou eu nem é você. É por isso que a gente vai responder sempre a Deus, não a mim, nem a qualquer pessoa, por mais de autoridade que seja na tua vida, seja uma avó, seja uma mãe, seja um pai, seja um irmão, seja o que for, qualquer autoridade não é nada diante de Deus. Porque essas autoridades apenas elas têm que responder a mesma lei que eu tenho respondido, a palavra do Senhor. É essa palavra que é verdadeira e é por essa palavra que há de nos julgar, e é essa palavra que determina o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Então, quando a gente vai estar diante de Deus, a gente vai estar diante da sua palavra. Não, a minha mulher disse que era assim. Não, o meu pai disse que era assim. Não importa se você está inocente ou não na conversa. É isso que Deus disse. Eu sei que tu estava inocente. Mas o que mudou a sentença dele? Continuava como pena de morte. Não importa se você não conhece a Deus. Não importa se você ignora a palavra de Deus. A sentença sobre a tua cabeça, por ter cometido pecado, é a morte. E não tem outra sentença. Então Deus disse para Abimeleque: restitui agora a mulher dele, senão tu e toda a tua casa vai morrer. Ninguém terá mais filho, desaparecerá da mesma maneira que desapareceu Sodoma e Gomorra. E então a Bíblia declara que ele faz isso. E Deus ainda disse assim: e quando tu restituíres, pede que Abraão, que é meu profeta, ore por tua vida. Ele vai orar, eu vou ouvir e vou te abençoar. E assim se dá. Abimeleque chama Abraão e começa a apontar os pecados de Abraão e diz: o que tu fizeste? Qual foi o meu pecado? O que eu te fiz para que tu traga tão juízo, tão mal para a minha casa e para todo o meu reino? Porque tu estava capaz de destruir toda a casa por causa dos teus pecados. E Abraão, ele olha, porque eu sei que essa cidade é tipo como Sodoma e Gomorra, só pecadores. E por isso fiz um trato, porque ela de fato é também minha irmã. Isso não justifica o pecado de Abraão. Abraão ainda está justificando. Podia ser motivos justos, mas ainda eram pecados. E isso é o que a gente tem que aprender. A cruz é para a gente andar na verdade. É para isso que serve a cruz. É por isso que Deus nos chama para renunciar a nós mesmos, e não a nossas vontades, os nossos desejos, determiná-los e avançá-los para cumpri-los. A gente tem de renunciar para que a gente caminhe na verdade, em nada além
da verdade. É por isso que quando a gente abre a boca para dizer meia verdade, a gente está sendo instrumento do diabo e manifestação do pecado para a destruição, talvez, de muitas vidas. Então, o final desse texto diz que Abraão orou, Deus abençoou e sarou toda a casa de Abimeleque. E então o ano termina, entrando no capítulo 21, com Abraão chegando próximo dos seus 100 anos, e Deus dizendo claramente assim a respeito dele, a respeito da promessa. Eu queria fazer 3 considerações, apesar de eu ter lido todo o capítulo 20 e parte do 21. O capítulo 21 é algo específico para nós, porque ele vai mostrar a fidelidade de Deus. Que ano longo esse! Que ano difícil esse de Abraão! Que ano difícil para que até a promessa nem se cumprisse. Mas Deus é aquele que sustenta a promessa. Deus é aquele que vai conosco, que chega até ao ponto dela chegar e receber em nossas mãos a plenitude dessa promessa. Então Deus, ele diz, completando exatamente aquele tempo, no dia certo, a Bíblia diz assim, visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Não passou um dia a mais, nem faltou um dia. Naquele 1 ano, Deus cumpre a promessa, Sara engravida, e a Bíblia diz no verso 3, ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, quando Deus lhe havia ordenado. Eu quero fazer 3 considerações nessa noite para a gente encerrar. Quando Deus nos alcança com a sua promessa e com a sua graça divina, algo precioso vai acontecer para nós. Algo precioso nos leva a ser melhores. E essas 3 coisas vão irromper na vida de Abraão. A primeira coisa, ele se torna mais obediente. Somos mais exigentes em nossa obediência a Deus, procurando em tudo agradá-lo, e fazemos isso prontamente, a gente já não retarda, a gente já não traz desculpa, não é lento para obedecer. Porque Deus se manifestou com graça e nos deu a promessa e nos leva a gente a ter coragem de obedecer a Deus e ir para frente e obedecê-lo imediatamente. Por isso ele diz, ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Foi essa a ordem que Deus havia dado para Abraão. O filho que tu nascer, coloca o nome dele de Isaque. A segunda coisa que Deus havia falado com ele ainda 1 ano atrás, ele disse, todo filho macho com 8 dias de vida, tu terás que circuncidá-lo. E a Bíblia diz claramente, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este tinha 8 dias de vida, segundo Deus havia ordenado. A segunda coisa é que quando Deus nos concede a promessa de nos dar, Ele faz uma coisa com nossas vidas. Ele nos enche de alegria. A alegria no coração de Sara é muito evidente. Ele diz, somos levados a alegrar-se em Deus e nos seus grandes feitos que operou em nós e através de nós. Deus deu motivo a Sara para se alegrar. Aquela que era incrédula, aquela que estava rindo por incredulidade, agora ela ri certa e cheia de gratidão, porque Deus havia dado-lhe um filho. E ela disse Sara, Deus me deu motivo de riso. A minha pergunta é, você tem motivo de rir? Deus tem te abençoado? Tem sido a tua vida motivo de riso ou o seu riso ainda é de incredulidade? O teu riso ainda é de desconfiança? Ou nem riso tens? Apenas uma cara muito séria, fechada e cheia de raiva habitando no teu coração. Será porventura que Deus não fez nada na tua vida? Porque nessa mulher que é incrédula, Deus concedeu um filho a ela.
E apesar da sua incredulidade, ela viu-se diante de um Deus que pode todas as coisas. E ela experimentou na própria pele o poder e a graça de Deus transformar a sua vida, dando-lhe um fruto. E esse fruto levou o seu coração a ser grato e se alegrar em Deus, e não duvidar naquele que pode fazer todas as coisas. E por último, quando Deus nos concede uma promessa e cumpre sua promessa, isso nos leva a testemunhar de quem Ele é. Somos a causa dos efeitos do Senhor. E todos que ouvirem aquilo que Deus tem feito em nós, e através de nós, haverão também de se alegrar, pois Sara diz, e todo aquele que ouvir isso, ri-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria? Ninguém diria, senão aquele que pode todas as coisas, Deus. Esse é o nosso testemunho. Testemunho que Deus faz o impossível. E que Deus faz o impossível porque Ele é fiel. Não é porque nós somos fiéis. Não é porque nós temos uma conduta ilibada. Que somos perfeitos na sua presença. Ele faz o que faz por causa do seu ser, que é totalmente fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele nos prometeu ser bênção, Ele fará de nós uma bênção para todas as famílias da terra. Queria que você curvasse sua cabeça. Porque um dia um Cristo veio aqui. E para que eu me tornasse uma bênção, para que você se tornasse uma bênção, a Bíblia declara que Ele se fez maldição em nosso lugar ao morrer numa cruz, ao ser crucificado. Mas por causa dessa morte, é o que o apóstolo João temos em Cristo recebido. Dele temos recebido graça sobre graça.